E vamos para a última parte dessa série de vídeos sobre My Universe. E aí pessoa do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano e aqui neste canal eu falo de séries que eu ando assistindo nos meus tempos vagos. Na maioria das vezes são séries Boys Love. E hoje, aqui nesse vídeo, vamos para a última parte dessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre a série antológica tailandesa My Universe. Uma série que trouxe vários arcos com diferentes histórias Boys Love. Quer dizer, algumas Boys Love, porque outras só tentaram mesmo ser Boys Love. E olha que se você me acompanhou aqui com essa série de vídeos, um muito obrigado meu, porque, sinceramente, esses últimos arcos da série My Universe foi muito difícil de assistir. Então já fica de agora o meu agradecimento para você que me acompanhou assistindo esses vídeos, porque foi difícil assistir essa série. Guerreira. Só que antes de falarmos sobre os 3 últimos arcos de My Universe, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito e também de deixar o like nesse vídeo. Aproveito também para pedir para você me acompanhar nas outras redes sociais. Eu sou Adriano Marinho R em todas elas. E também não preciso dizer que neste vídeo aqui vai ter spoilers dos 3 últimos arcos de My Universe, né? Nesses vídeos de My Universe eu estou descrevendo mais ou menos um pouco da história que acontece em cada arco, porque tem muita gente que não vai assistir a série e quer saber do que se trata a história, então eu descrevo um pouco mais sobre a história, então eu dou bastantes spoilers. Então já fique avisado que vai ter spoilers por aqui. Bom, agora vamos falar dos 3 últimos arcos da série My Universe, que são 1626 ou 1626, We Found Love, e o último é I Wish Love You. Em 1626, eu vou falar em português porque é mais fácil de pronunciar. Temos a história do Todd. Lembra? O Todd lá do arco Pieces of Me. Pois é. Então, agora temos a história dele aqui. Só uma errata antes de começar a falar sobre o arco, é que eu disse lá no vídeo anterior que a tradução literal do arco Pieces of Me era peixes de mim. A Nani comentou lá no meu vídeo, fazendo essa pequena correção de que pieces também significa pedaços. Então, poderia também ser a tradução literal pedaços de mim. Ela está certa, pieces também é pedaços em inglês. Porém, peixes, do signo de peixes, também é Pieces. E aí fica essa dupla sentido aí, se a tradução literal da história é Pieces of Me, de peixes de mim ou pedaços de mim. Enfim, não sei por que eu tô fazendo essa errata aqui, mas é só problema mesmo fazer essa errata e falar que talvez a tradução literal daquele arco também possa ser pedaços de mim e não peixes de mim. É isso. Voltando pro arco 1626, por que esse arco tem este nome? Porque aqui o Todd divide o protagonismo do arco com um cara chamado Nick. E este Nick, ele tem 26 anos, enquanto que o Todd, ele só tem 16 anos. Por isso, 1626. 1626. O Nick, ele é tutor do Todd lá em Bangkok. A mãe do Todd pagava para o Nick ser tutor dele e dar algumas aulas extras para ele. E através dessas aulas, Nick e Todd ficaram bem próximos. Um dia, Todd até pede o número do telefone do Nick para eles poderem trocar mensagens e conversar também, não só pessoalmente, mas também pelo celular. E Nick passa o seu número para o Todd, e aí o Todd vê que o nome salvo no contato está escrito Pluto, ou Plutão em português, ao invés de Nick. Todd então pergunta por que Plutão? E Nick conta que uma vez, quando ele estava no ensino médio, ele ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. 9 crianças tailandesas foram selecionadas para estudar lá nos Estados Unidos e cada uma dessas crianças representava um planeta do sistema solar. E o Nick, ele representava o Plutão, mas Nick acabou não podendo ir para os Estados Unidos. E no mesmo ano, Plutão foi rebaixado para planeta anão, deixando de fazer parte do sistema solar. E por isso ele acabou fazendo essa ligação do planeta com o nome dele. Nick e Todd agora ficam trocando mensagens pelo celular. E com isso, eles acabaram ficando cada vez mais próximos, até mesmo a ponto de criar um tipo de conversa entre eles com um código Morse, que só os dois entenderiam. Mas um dia, a família de Todd, que vivia brigando, tinha vários conflitos, resolve que vai embora de Bangkok. E aí, com isso, Todd é obrigado a ir embora também, e com isso ele se distancia de Nick. Mesmo
mesmo à distância, Todd e Nick ainda conversavam bastante por mensagens, e Todd acabou fazendo uma promessa dizendo que ele vai fazer de tudo para voltar para Bangkok. E ele até conta para o Nick essa oportunidade que surgiu ali na escola em que ele está estudando agora, em que os alunos vão poder fazer uma prova e serem selecionados para terminar o ensino médio na capital. Nick fica muito feliz com a notícia de que Todd pode voltar a estudar lá em Bangkok, e até comenta que se ele passar na prova, o Todd pode morar com ele. Todd também aproveita esse meio da conversa para dizer que ele fez 2 amigos ali na cidade, que são os gêmeos Kun e Korn, lá do arco Pieces of Me. E preciso ressaltar que só o Kun aparece nesse arco aqui. O Korn, ele só é citado em vários momentos do arco. Todd fica basicamente o arco inteiro com saudades do Nick. É tanto que diversos momentos do arco temos vários flashbacks com cenas do passado, mostrando o relacionamento deles, como eles eram bem próximos, conversa que eles tinham no passado, deles saindo pela cidade, fazendo passeios e toda a relação que existia entre eles quando Todd morava em Bangkok. Até que chega um dia que Todd é surpreendido com uma visita surpresa do Nick ali na cidade. Pelo que eu me lembro, chega um momento ali que o Todd acaba machucando o joelho, e quando ele é surpreendido ao ver o Nick, ele pega o Nick e leva para um laboratório ali da escola para eles poderem conversar. Os dois entram sozinhos dentro de um laboratório deserto, ficam conversando, e o Nick até mesmo passa um remédio ali no joelho do Todd. Eles ficam o dia inteiro juntos, conversando, batendo papo, até que chega um momento em que o Nick tem que pegar o voo e voltar para Bangkok. Sim, o Nick fica só um dia ali naquela cidade e ele nem dorme por lá. Em meio à conversa que eles tiveram ali durante aquele dia em que o Nick estava na cidade, Nick acaba contando que ele está morando com um cara chamado Camp, ou Champ, eu não lembro, mas não é o mesmo personagem lá do arco The Campfire. E pelo que deu a entender, o Todd não gosta muito de saber que o Nick está morando com outro cara. Ele até pede para o Nick pedir para esse cara ir embora da casa. Nick promete que vai pedir para esse Camp sair da casa. Porém, quando o Nick volta para Bangkok e ele vai pedir para esse cara que está dividindo o aluguel ali com ele para ir embora, o Nick acaba recebendo uma ligação dizendo que sua mãe havia falecido. Nick se distancia de Todd, não responde suas mensagens, não atende suas ligações, e só depois o Todd acaba descobrindo o que aconteceu com a mãe do Nick. Quando o Todd finalmente consegue falar com o Nick, ele fala que vai se arrumar e vai imediatamente para a cidade onde o Nick tá, porque ele não tá em Bangkok, porque ele quer ficar perto do Nick nesse momento tão difícil. Só que o Nick recusa essa visita dele e fala para ele não ir, para ele continuar ali naquela cidade e continuar os estudos. E aqui, mais uma vez, temos uma penca de cenas de flashback mostrando o relacionamento desses dois, só de conversas, por sinal. Na escola, o Todd acaba sendo chamado pela diretora, e quando ele chega lá na direção da escola, ele acaba vendo a diretora conversando com o pai dele. Eles estão ali conversando porque o Todd acabou levando um estranho para dentro das dependências da escola e as câmeras de segurança filmaram tudo. O pai do Todd tenta até explicar para a diretora que essa pessoa estranha, esse cara que o Todd levou para dentro da escola, é como um irmão mais velho para o Todd. Mas a diretora começa a comentar que a forma como esses dois estão agindo pelas imagens feitas pelas câmeras de segurança não mostra que é uma relação ali de irmãos. E nesse momento, a diretora até mesmo tem algumas falas bem homofóbicas. O pai do Todd defende o filho neste momento e fala que a diretora pode até punir o Todd por levar um estranho para dentro das dependências da escola, mas ele, como pai, não aceitaria aquele tipo de comentário que a diretora estava fazendo sobre o seu filho. Depois da reunião, Todd pergunta para o pai por que ele que foi para essa reunião na escola e não a mãe dele. E aí o pai diz que a mãe do Todd está lá naquela cidade onde está tendo todo o velório da mãe do Nick. Naquele momento, Todd decide que ele também quer ir para a casa lá do Nick, da mãe do Nick. Só que o pai pede para o filho ficar ali e estudar, porque a prova para ele poder ir para Bangkok está se aproximando e o Todd tem que se concentrar nos estudos. E depois que a mãe volta lá para casa, ela acaba contando para o Todd como que está o Nick, e isso acaba acalmando um pouco o coração do jovem. Os dias se passaram e durante algumas conversas entre Nick e Todd acaba descobrindo que Nick recebeu uma outra proposta para estudar nos Estados Unidos, mas o Nick rejeitou essa proposta porque ele tem certeza que o Todd vai passar nessa prova e aí o Todd vai morar com ele lá em Bangkok. E claro que toda essa decisão do Nick de não querer ir para os Estados Unidos para priorizar a vinda do Todd para Bangkok
deixou o Todd bem feliz. Chega o dia da prova e depois de ter feito toda a prova, a mãe do Todd acaba recebendo uma ligação para receber ali o resultado que o Todd teve nessa prova. Nossa, que esse texto ficou repetitivo. Enfim, depois disso, corta a ligação para o Todd ligando para o Nick para dizer que ele não passou na prova e que agora o Nick poderia ir para os Estados Unidos. Nick não entende o que está acontecendo e o Todd acaba falando que ele vai terminar o ensino médio ali mesmo na cidade onde ele está morando. Volta a cena e a gente tem um momento em que a mãe do Todd recebe a ligação lá para poder saber o resultado do filho na prova. Depois que ela desliga o telefone, ela acaba contando para o Todd que o Todd sim, ele passou na prova. Mas aí a mãe acaba comentando com o Todd sobre a oferta que o Nick recebeu para estudar nos Estados Unidos e o quão isso seria benéfico para a vida do Nick e também toda a parte financeira do Nick. E a mãe acaba comentando que o Nick simplesmente está desistindo de toda uma carreira promissora que ele poderia ter lá nos Estados Unidos simplesmente porque o Todd pode ir morar com ele em Bangkok. A mãe acaba convencendo o Todd de não ir para Bangkok e terminar os estudos do ensino médio ali mesmo na cidade. Com isso, Todd acaba ligando para o Nick e com isso ele chora desesperadamente por estar desistindo de ficar com o Nick. E com isso, eles acabam se despedindo ali mesmo por ligação. Eu acredito que seja um tempo depois, a gente acaba vendo o Todd e o Kun sentado na grama ali da escola conversando. Todd acaba contando para o Kun toda a verdade que aconteceu, por que ele não passou na prova e por que ele decidiu continuar estudando ali mesmo naquela cidade. Ele conta para o Kun que ele desistiu de ir para Bangkok para o Nick poder enfim ir estudar nos Estados Unidos e ter uma carreira muito mais promissora do que continuar ali em Bangkok. E para finalizar, temos mais uma leva de cenas mostrando todo esse ar de saudade entre o Nick e o Todd, mas em nenhum momento mostra algum tipo de relacionamento entre eles. Na verdade, a única coisa que mostra ali é que eles tiveram um abraço. E é isso, encerramos o arco 16-26. Sinceramente, eu detestei esse arco. Ele não explica nada e ainda consegue ser mais chato e parado do que o arco dos gêmeos. E sabe aquele beijo do Kun e do Todd lá no arco Pieces of Me? Então, ele foi completamente ignorado nesse arco aqui. Deu pra ver perfeitamente que o Kun ele é apaixonado pelo Todd, mas deu pra ver que o Todd ele gosta do Nick. Por fim, a minha nota para esse arco aqui é 0 estrelas porque eu detestei. E sabe o que consegue ser pior ainda? Pois é, o arco Refound Love. Aqui nesse arco, a gente tem a história do Third e do pai. O pai, ele trabalha para um aplicativo como acompanhante. Mas calma, não é esse tipo de acompanhante que você está pensando. Pelo que dá a entender pelo desenrolar do roteiro, esse tipo de acompanhante que existe ali dentro desse aplicativo são pessoas que acabam fazendo companhia para outras pessoas, seja para almoçar, jantar, ir no cinema, fazer algum passeio. Ou seja, pessoas que contratam pela companhia de outras pessoas para poder fazer alguma atividade. Pois bem, o Third acaba contratando o pai para ser o seu acompanhante em uma pequena viagem para observar pássaros. Porém, na noite anterior a essa viagem, o pai acaba indo jantar com a sua atual namorada. E dentro desse jantar, ela acaba pedindo um tempo para o pai do relacionamento em que eles têm. E com isso, o pai, inconformado, começa a beber demais porque ele não estava aceitando o possível término que estava para vir. O Third acaba tendo que ir buscar o pai lá naquele bar, restaurante em que ele estava e ainda teve que desembolsar uma boa quantia em dinheiro para compensar todos os estragos que o pai acabou causando ali naquele restaurante, sem contar que ele também acabou vomitando ali pelas mesas. Third acaba levando o pai para essa viagem mesmo com ele desacordado, ou seja, sequestro. E quando o pai acorda, ele acaba ficando desesperado, porque ele está num carro estranho, num local completamente estranho, sem nem entender como que ele foi parar ali. O Third aparece e ele acaba explicando para o pai tudo o que aconteceu ali, todos os estragos que ele fez no restaurante e como que ele foi parar ali naquela viagem. E para não perder ali as suas estrelas no aplicativo, ele acaba decidindo permanecer nessa viagem e fazer a companhia para o Third nessa viagem de observar pássaros. E nesse momento, a gente acaba entendendo melhor como funciona esse aplicativo, porque o pai, ele acaba dando um tutorial para o Third, explicando como que funciona esse aplicativo. Sério, que roteiro. Mas só pra você entender, esse aplicativo é como se fosse um Uber, da mesma forma, só que fazendo companhia, e aí depois que você teve essa companhia do acompanhante que você contratou, você acaba fazendo uma avaliação de 0 a 5 estrelas pra esse acompanhante. É isso.
Eles acabam parando ali num local para poder eles almoçarem, e aí o Third acaba contando para o pai que ele tem uma namorada e que essa namorada também trabalha para esse aplicativo que o pai trabalha. Só que no caso, a namorada do Third, ela só atende mulheres. E com isso, a gente volta lá pro mesmo bar em que o pai acabou tendo aquela discussão ali com a namorada dele, que eles acabaram pedindo um tempo, e aí temos uma conversa do Third com a namorada dele. Essas personagens têm nomes, mas eu não lembro, tá, gente? Com isso, nessa conversa que o Third tava tendo com a namorada, ele pede pra ela parar de trabalhar nesse aplicativo, e ela fala que não vai parar de trabalhar porque é a fonte de renda dela. Ela também acaba falando para o Third que no dia seguinte dessa conversa que eles estavam tendo ali, ela já tinha uma viagem marcada com uma das suas clientes. E isso deixa o Third ainda com mais raiva, e ele acaba pegando o seu celular e mostrando uma foto que ele tem, mostrando a namorada dele beijando outra garota. E ele até começa a questionar como que funciona esse trabalho, sendo que ela tá beijando uma menina também. Eles brigam, pelo que dá a entender, eles acabam terminando o namoro ali também, e aí a gente volta de novo pra conversa do Third com o pai. E aí a gente acaba até descobrindo que, na verdade, essa viagem para observar os pássaros, na verdade, é uma viagem do Third perseguindo a namorada que também está viajando por ali com uma outra garota. Infelizmente, eu vou ter que resumir um pouco a história desse arco, porque a montagem dele é péssima. Do nada a gente tá com eles de novo em um outro ambiente, parece que estão acampando, conversando, depois volta para um restaurante, é bem confuso. Então eu vou acabar pulando toda essa parte. Bom, o Third e o pai estão ali andando pela floresta, observando os pássaros, e o Third até conta pro pai que essa atividade ele aprendeu com o pai dele. E também aqui a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre o relacionamento do Third com a namorada dele. E pasmem, a gente também acaba descobrindo que essa menina que contratou a namorada do Third para fazer essa viagem é a ex-namorada do pai. Ou seja, é também a mesma garota que tava lá na foto que o Third tem das duas meninas se beijando. Ou seja, eram as duas namoradas se beijando. Vocês conseguiram entender? Bom, com essa descoberta, eles acabam desiludidos e vão beber juntos ali naquele acampamento que eles fizeram. Eles acabam tendo um diálogo bem nada a ver ali enquanto estavam bebendo e acabam dormindo juntos, só dormindo mesmo na barraca que eles acabaram levando. E no dia seguinte, acordaram com aquela velha ressaca. E o Third acabou indo em uma loja de conveniência que tinha ali por perto para comprar o remédio. E lá ele se depara com a ex-namorada do pai. O Third acaba voltando correndo para a barraca e até também finge que ele está com Covid só para poder não conversar com a garota. E com isso, a menina acaba reconhecendo o Third. E assim, as duas descobrem que os seus ex-namorados estão ali no mesmo ambiente que elas. Com isso, a gente tem um monte de cena de enrolação, cenas até mesmo das meninas discutindo sobre o fato dos seus ex-namorados estarem seguindo elas naquela viagem, e com isso, o pai também acaba decidindo que ele vai embora dali. As meninas até acabam pedindo desculpas ali pro cara por elas estarem apaixonadas uma pela outra. Elas também vão embora. E aí o pai, ao invés de ir embora, ele decide desistir de ir embora sozinho e decide voltar junto com o Third. E aí temos o final do arco com as duas meninas no carro indo embora, felizes da vida, pelo que deu a entender. E os dois também indo embora no carro deles e... é isso. Meu Deus, que arco ruim. É uma enrolação sem fim. Os personagens não têm carisma nenhuma. O roteiro é péssimo e... sinceramente, a minha nota pra esse aqui também é 0. E por fim, temos o último arco que... confesso que ele é até um pouquinho legal. Em I Wish Love You, a gente tem a história do Pond. Pelo que eu entendi, o Pond ele trabalha com comunicação e marketing e está à procura de um emprego. É tanto que as primeiras cenas ali do episódio é justamente o Pond tendo uma entrevista ali remota para ele trabalhar. Só que essa entrevista ela fica só por aqui mesmo, tá? Depois ela é completamente esquecida pelo roteiro. E também o Pond acaba fazendo alguns bicos ali trabalhando em uma barbearia de um amigo dele. E uma outra informação que eu preciso dar é que o Pond ele é completamente obcecado pelo reflexo dele. É tanto que ele acumula diversos espelhos dentro de sua casa. Um dia, um dos seus espelhos acaba quebrando e era o seu espelho favorito, porque era um espelho grande que dava para ele ver o reflexo do corpo inteiro dele. Na barbearia, ele está indignado porque o melhor espelho que ele tinha em casa acabou quebrando. E o amigo que trabalha ali na barbearia acabou falando que depois que eles fecharem ali
ali a loja, a barbearia que ele trabalha, ele vai levar o Pond em um local onde vende espelhos. Talvez ele pode achar algum legal lá. Mas quando eles chegam no local, a loja está fechada e o Pond começa a ficar revoltado que a loja está fechada. Ele começa a bater ali na porta, desesperado que abre para ele poder comprar um espelho. Ele também até tenta dar a volta para a porta do fundo da loja para ver se tinha alguém por lá. E com isso, ele acaba achando um espelho no lixo. E era um espelho exatamente grande do jeito que ele queria. Ele acaba levando esse espelho que achou no lixo para sua casa e agora estava feliz da vida porque ele poderia de novo voltar a ver o seu reflexo inteiro no espelho e tudo mais. Porém, Pond começa a ter algumas visões e ele também começa a ouvir uma voz de uma pessoa chamando por ele. Com medo, Pond acaba cobrindo todos os espelhos que tem dentro de sua casa e também pede para o amigo ir com ele lá na loja para tentar descobrir por que esse espelho estava no lixo. Na loja, eles acabam encontrando o neto do dono, que é o pai do arco Refound Love, e ele acaba contando que o seu avô sempre dizia que aquele espelho que estava no lixo era um espelho mágico. De volta à sua casa, Pond acaba tendo uma visão através do espelho, onde ele acaba sendo transportado para uma casa completamente diferente. E nessa casa, ele acaba encontrando um amigo da época de escola dele, o Malwin, que ele pensava que tinha morrido em um acidente. Pond acaba ficando intrigado com essa visão e ele acaba até pesquisando direito até descobrir onde fica essa casa. Com isso, ele vai até essa casa e lá ele acaba reencontrando o Malwin, que ainda estava vivo, porém doente. Bom, Malwin acaba convidando Pond para entrar dentro da casa. E lá ele acaba explicando que naquele acidente em que o Pond ouviu falar que o Malwin tinha morrido, só morreu de fato os pais dele. Ele continuou vivo. Isso pelo menos por enquanto. Porque o Malwin ele está com uma doença terminal. E tudo que Malwin mais queria é poder rever os seus amigos da época da escola, principalmente o Pond. Dentro da sua casa, Malwin tem diversas molduras de quadro que estão vazias, que ele fala que ele quer preencher essas molduras com fotos de momentos felizes e também dos seus amigos. E o Pond até fala que ele vai ajudar o Malwin a construir esses momentos felizes e também tirar a foto do Malwin com os amigos. Entretanto, depois desse diálogo que eles tiveram, Malwin começa a ter uma crise de asma. Pond corre para procurar um inalador para Malwin, então ele sobe no quarto do Malwin e lá ele encontra um espelho idêntico àquele espelho grande que ele achou no lixo e que tá na casa dele. Automaticamente, Pond começa a fazer as ligações. A voz que ele estava ouvindo durante a noite em sua casa era a voz do Malwin e as visões que ele também estava tendo através do espelho era reflexo do Malwin. Pond resolve que vai ajudar o Malwin a ter aqueles momentos felizes que ele tanto quer ter. E então, ele resolve marcar um jantar com todos os amigos da época do ensino médio. Porém, Malwin pede para o Pond não contar para os amigos que ele está doente e que ele pode partir a qualquer momento. Com isso, Pond não conta. E no dia do jantar que eles tinham marcado, todos os amigos acabaram desmarcando em cima da hora. E com isso, Pond e Malwin acabaram jantando sozinhos mesmo lá na casa do Malwin. Depois do jantar, Pond e Malwin acabaram continuando ali, conversando, brincando, se divertindo, dançando, até que chegou o momento em que Malwin beija Pond. Com isso, Pond passa a visitar cada vez mais o Malwin lá na casa. E também começa a tirar o Malwin de casa e levar ele em diversos locais para poder se divertir, tirar as fotos e ter os momentos felizes que ele queria ter. Em um desses passeios, Malwin acaba até revelando para Pond que o seu tio é que cuida dele e que compra as comidas que fica lá na casa, que leva ele nos locais e que na verdade os pais do Malwin acabaram deixando um testamento, deixando todo o dinheiro que eles tinham e todo o dinheiro que o Malwin tem para esse tio que está cuidando dele. Automaticamente, quando teve esse diálogo, eu até pensei que o tio estava fazendo coisas horríveis para o Malwin só para poder ficar com dinheiro, mas não é bem isso. Um dia, na barbearia, Pond acaba cortando o cabelo de um cliente que está ali porque ele está com um câncer terminal e ele vai raspar a cabeça porque o seu cabelo está caindo por causa das sessões de quimioterapia. Nesse momento, Pond tem uma grande conversa com esse cliente, falando um pouco sobre essas questões de aproveitar a vida enquanto pode. Depois disso, ele volta lá na casa do Malwin e acaba encontrando ele desmaiado e queimando de febre. Depois de tomar alguns remédios e fazer
comer ali uma sopa para o Mawin, Pond entrega ali um celular para Mawin e fala que tem o seu número gravado, que é para eles manterem contato. Depois disso, Mawin acaba visitando o Pond lá na barbearia, e o Pond até acaba fazendo ali um penteado no Mawin, e depois, quando eles terminaram, eles vão jantar juntos. E no local onde eles estão jantando, eles acabam encontrando aquele mesmo cliente que tá com câncer, em que o Pond acabou cortando o cabelo dele. Esse arco, ele tá carregado de mensagens falando sobre aproveitar a vida, aproveitar o presente, pois não sabemos como vai ser o futuro. É tanto que nesse momento ali do jantar, que eles encontram esse cara que está com câncer, esse cara acaba pedindo a namorada dele em casamento, falando sobre toda essa parte de aproveitar o presente o máximo possível, porque ele não sabe quando que ele vai partir. Tempos depois, Pond e Mawin estão lá no quintal do Mawin, acampando ali mesmo à luz do luar. Eles acabam assando espetinho, comendo, conversando, e durante essa conversa, o Mawin acaba revelando para Pond um dos seus maiores arrependimentos que ele já teve, que foi não ter ido fazer as fotos de formatura quando estava tendo ali a sessão de fotos. Com isso, o Pond acaba até falando para o Mawin que o tempo que passou ficou no passado, que eles agora têm que focar no presente e aproveitar o máximo de tempo que eles podem e enchê-los de momentos felizes. Mawin acaba agradecendo o Pond por tudo que ele está fazendo por ele todos esses últimos dias, e com isso, Mawin acaba beijando mais uma vez o Pond ali à luz do luar. Minutos depois, Mawin acabou subindo para o quarto dele, e Pond vai atrás porque já tem um bom tempo que está em silêncio e ele começa a suspeitar. Quando ele chega no quarto, ele acaba encontrando o corpo do Mawin desmaiado. Desesperado, ele pede por ajuda, pede por socorro, e quando o socorro chega, o Pond corre para sua casa, vai até o espelho dele e pede para que, se ele for realmente mágico, que ele faça alguma coisa para salvar a vida do Mawin. Com isso, Pond é sugado para dentro do espelho, e quando ele vê, ele está ali no passado, no mesmo momento que estava tendo as fotos lá para a formatura. Ele vê os amigos ali reunidos, todos vestidos de beca, tirando as fotos da formatura, e ele corre desesperado atrás do Mawin. Quando ele finalmente encontra o Mawin, ele acaba vendo que o Mawin está sendo levado pelo tio dele para fazer algumas consultas. Então, ele pede para que o Mawin vá fazer as fotos da formatura. O tio até rejeita, fala que não, porque essa consulta é importante para o Mawin, mas ainda assim o Pond insiste para o Mawin fazer as fotos de formatura. O Mawin pede com gentileza para o tio liberar que ele vá fazer essas fotos, e até conta para o tio que se ele não fosse fazer as fotos, ele poderia ficar chateado ou até frustrado. O tio autoriza e ele mesmo leva o Pond e o Mawin para fazer as fotos. Voltamos para o futuro e o Pond está acordando ali na sua casa no chão. Com isso, ele liga para todos os amigos do ensino médio e acaba contando toda a verdade do Mawin, que ele está muito doente e que ele pode falecer a qualquer momento. Dias depois, todos os amigos do ensino médio se reúnem lá na casa do Mawin, que ainda está acamado, e começam a fazer as fotos com o Mawin, principalmente aquelas fotos do ensino médio em que o Mawin acabou não fazendo. Depois desse momento, a cena corta e dá pra gente entender que, infelizmente, o Mawin faleceu. Pond está lá na casa do Mawin, vendo as fotos que ele tem lá em todas as molduras, e ele também acaba conversando com o tio do Mawin. Esse tio até agradece ao Mawin por tudo que Pond fez por eles, e também agradece por toda a ajuda que o Pond deu. Pond fala que não tinha nada que agradecer, que ele fez o mínimo que ele conseguiu fazer pelo Mawin. Depois, ele acaba reencontrando com aquele mesmo amigo lá que é dono da barbearia, e o Pond acaba revelando para esse amigo que ele não vai voltar a trabalhar na barbearia e que agora ele vai se dedicar a ajudar outras pessoas que são como o Mawin. E com isso, a gente termina o último arco de My Universe. Esse arco aqui, ele até que é um pouco bonito. Ele tem uma mensagem por trás ali do roteiro, mas a duração do episódio não foi o suficiente para aprofundar mais o desenvolvimento dos personagens e do roteiro. Teve alguns momentos nesses episódios que não colaborou muito para eu gostar muito desse arco, principalmente porque ele teve vários momentos que é muito parado e com diálogos bem mal feitos. Mas no geral, e também graças à mensagem bonita que esse arco tentou passar, a minha nota para esse arco
é 2 estrelas. Assim, dos últimos arcos de My Universe, eu acho que esse foi o melhorzinho, mesmo sendo bem parado também, igual os outros. Mas agora, eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você achou de My Universe, se você assistiu, e no caso, se você não assistiu, o que achou desses meus vídeos. Tem algum outro BL que você gostaria que eu fizesse um vídeo como esses aqui, que eu trouxesse um resumão da história? Diga também pra mim aqui nos comentários. Graças a Deus, este é o último vídeo de My Universe que eu vou fazer aqui no canal. Lá no TV Time tá dizendo que não acabou ainda My Universe, que poderia vir mais episódios pela frente. Vamos torcer que isso não seja verdade e que essa série termine por aqui mesmo. E antes de me despedir aqui desse vídeo, eu gostaria de pedir mais uma vez para você se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o like nesse vídeo se você ainda não deixou e também de me acompanhar nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Fui!